abençoado com todas as bênçãos. Abençoado, hoje eu vim falar sobre andar em espírito. Deus é espírito. Está escrito que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então eu vi muitas vezes falando sobre a verdade, como você deve se comportar com o seu próximo dizendo a verdade, como você deve se comportar com a sua família dizendo a verdade, vivendo da verdade, porque a verdade é o Espírito de Deus. Esse é o único Espírito. Não existe outro Espírito além desse, de Deus. Porque se não tem esse Espírito, esse tal não é de Deus. Por isso, vamos a João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Que vocês vão notar. Anotem, peguem o seu caderno e anotem isso e depois estudam, abençoado. Porque você tem que se santificar. Temos que nos santificar. Então eu vi muitas vezes falando na verdade. E agora vamos tratar de você, do teu espírito. Para que você possa se santificar. E está escrito assim, João 4, versículo 23 e 24. Mas a hora chega, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura por tais adoradores que o adorem. Deus é espírito, e aos que adoram é necessário. Falam comigo, é necessário. É necessário. Não adianta. Isso é necessário. Que o adorem em espírito e em verdade. Só há esta maneira de você adorar a Deus. Porque Deus é a verdade. Então, você tem que dizer a verdade, viver da verdade e andar em espírito. Não há outra maneira, abençoado, de você agradar a Deus. Você tem que deixar a prática da mentira. Você tem que andar em espírito. Porque você é um morto. E ao você se colocar morto, você vive em espírito. E para o espírito não há lei. Para o espírito não há quem o condena. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 14. 14 ao 25. Notem só, pessoal.
Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao poder do pecado. Pois não compreendo o meu proceder, pois não faço o que quero, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, estou de acordo com a lei que é boa. De maneira que já não sou eu quem faz, mas o pecado que mora em mim. O pecado que mora em mim. Notem isso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, Paulo simplifica, na minha carne, não moro o bem, porque o querer o bem está em meu alcance, mas não fazê-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isto eu faço. E se eu quero, e se que eu, no que eu não quero é isso que eu faço, já não faço eu, mas o pecado que mora em mim. Olha, muitas pessoas falam assim, olha, não existe pecado. Realmente, o pecado não existe no âmbito espiritual. Esse pecado que te afastava do reino de Deus, ele foi destruído. Mas existe um pecado que está de pé. E eu vou mostrar a vocês como estou falando aqui agora, abençoado. Este pecado aqui, ele está de pé. Enquanto, pois, esta lei é uma lei que eu querendo fazer o bem, o mal está presente em mim, porque segundo o homem interior, eu me deleito na lei de Deus, mas vejo outra lei em meus membros que guerreiam contra a lei da minha mente. E o que me leva cativo, a lei do pecado que está aonde? Em meus membros. Esta lei, quando Jesus morreu e ressuscitou, ao ele ressuscitar, ele tirou esta lei espiritual que te afastava de Deus. Ele te transportou ao mundo, este mundo espiritual novamente. Então, esta lei que está em meus membros. Aí Paulo fala assim: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graça dou ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, eu mesmo, com minha mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Porque a lei do pecado, ela está na tua carne. Ao Jesus ressuscitar, morrer e ressuscitar, ele condenou o pecado na tua carne. Para quê? Para que você não vivesse mais segundo a carne. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 1 ao 14. Aí Paulo vem explicando aqui pra gente. Aí Paulo falou: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Aí agora Paulo falou quem vai te livrar. Paulo vem explicando. Portanto, agora, e pode ser agora também, abençoado, para você que está me escutando. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí tem esse parêntese aqui. Aqueles, olha, não é qualquer um. É aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, aí, quando Jesus morreu e ressuscitou e voltou a viver, esta lei do Espírito de vida em Cristo Jesus
me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que é aqueles que não andam segundo a carne, abençoado. Essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte para aqueles que não andam segundo a carne. Porquanto o que era impossível para a lei, pois era enfraquecido por causa da carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, olha, pelo pecado ele fez isso. Condenou o pecado na carne. Então por que você não pode andar segundo a carne? Ao você andar segundo a carne, você dá vida ao pecado que foi condenado na carne. Tu tá me entendendo, abençoado? Por isso que fala, olha, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas aqueles que andam segundo a carne, esse tem condenação. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que andam segundo a carne põem as suas mentes nas coisas da carne, mas os que são conforme o Espírito, para as coisas do Espírito. Visto que a mentalidade da carne é morte. Quando você vive da carne, das obras da carne, a mentalidade das obras da carne te leva à morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus. Quando você vive na carne, abençoado, você se torna um inimigo de Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, já que nem em verdade pode ser. Olha, nem que você ande na verdade, se você andar na carne, você é inimigo de Deus, pessoal. Tu tem que deixar a carne de lado. As coisas da carne. Portanto, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito da verdade habita em vós, você não vive na carne. Sabe por quê? Porque você está me escutando. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Contudo, se Cristo está em vós, o corpo. Se o Espírito da verdade está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito da verdade, vive por causa da justiça. O teu espírito vai viver por causa da justiça, porque você entrou pela justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará vossos corpos mortais por seu espírito que habita em vós. De maneira, irmão, que somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizer morrer as obras da carne, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Tu tá me entendendo, abençoado? Você tem que fazer morrer o terrenal em você. Você não pode andar segundo a carne. Se você andar segundo a carne, tu vai morrer, abençoado. Mas se pelo Espírito você fazer morrer as obras da carne, você vai viver. Porque Deus não é mentiroso. Deus é verdadeiro, abençoado. E passe o que passar.
pelo teu corpo ele vivificará o teu corpo mortal. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 ao 26. Que Paulo vem explicando mais ainda, abençoado. Está junto comigo? Olha só, abençoado. Digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne, porque o desejo da carne é contra o espírito, e do espírito é contra a carne. E esses se opõem entre si, para que não faças que seja o que queres. Mas se sois guiado pelo espírito, não está sob a lei. Esta lei da morte e tem a lei da vida. Se você anda em carne, é morte. Se você anda em espírito, é vida. Ora, as obras da carne são conhecidas, evidentes. Adultério. Pare de adulterar, meu irmão. Fornicação. Impureza. Laxívia. Idolatria. Feitiçaria. Inimizades, abençoado. Você que vive sem falar com um com o outro, com raiva, você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo, abençoado. Inimizades, abençoado. Tá de mal com todos. Tá andando na carne. Isso são obras da carne. Porfias, ciúmes. Você, esposa, você, marido, vive de ciúme com a sua esposa, com o seu esposo. Olha, Deus não deu esse espírito a você, abençoado. Isso não é espírito de Deus. O espírito de Deus não fica em ciúme, abençoado. O espírito de Deus confia. Sabe que isso é obra de antemão, preparada. Nenhum cabelo cai da nossa cabeça se Deus não permitir, abençoado. Nenhum. Explosões de iras. Aquelas pessoas que se iram, que gritam, que se aborrecem com qualquer coisa. Isso é obra da carne, abençoado. Discórdia, dissensões, facções, invejas, pessoas que invejam o outro. Homicídios, bebedice, abençoado. Para de ser negócio de bebedice. A primeira coisa que o Espírito veio em mim, quando eu recebi esse Espírito, foi parar de beber na hora, abençoado. Olha, esse Espírito entrou em mim de tal forma que a bebida para mim não fez mais sentido de nada. Eu bebia, abençoado, mas hoje eu posso até beber, abençoado, mas eu não sinto mais vontade. Você nem é proibido beber, abençoado. Mas a bebedice, você pode provar uma bebidinha, tu pode botar na tua boca uma bebida e provar um cálice. Não ficar bêbado, abençoado. Não embebedice, que essa bebedice vai fazer você se encarnecer, abençoado. Você não tem domínio sobre isso. É isso que a carne gosta. Orgias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos advirto, como já vos preveni antes que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, agora, é o fruto do Espírito. Assim que você tem que andar. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, tem que ser fiel, fidelidade, abençoado, mansidão, domínio próprio. Olha, se você sabe que não pode beber, se você sabe que você não pode fazer uma coisa que vai te prejudicar, que você não tem domínio, um domínio próprio. Não, olha, eu vou beber só isso aqui, que eu sei que eu não posso ir além disso.
Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Que isso são desejos da carne. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Não vangloriando, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Abençoado, nós temos que mudar de vida. Tá vendo? São obras da carne e obras do espírito. Você tem que deixar as obras da carne. Tem que deixar isso tudo, abençoado. Vamos a Efésios. Efésios 2 e 2 e 3, abençoado. Efésios 2 e 3, nos quais andaste em outro tempo, segundo o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Esse Espírito é que atua em todos esses. O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em outro tempo, ao impulso dos desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Agora nós não podemos viver mais segundo os desejos da nossa carne. Nós temos que fazer morrer isso tudo, abençoado. Temos que fazer morrer isso tudo, abençoado. Olha, nós temos que andar em espírito. Não há tempo mais para viver na carne. Jesus, quando morreu, ele condenou o pecado da nossa carne. Você não... Olha, se manifestou o homem do pecado. Qual é o homem do pecado? A carne, aquele que vive carnalmente. O homem do pecado. O que é? Se você andar segundo a carne, morrereis. Se você andar segundo o Espírito, vivereis. Então, o homem do pecado é aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. Se Deus falou para você não fazer nada disso aqui, tu tá vendo que Deus falou para não fazer nada disso, segundo a carne. O homem do pecado, hoje, ele quer fazer isso tudo, abençoado. O homem do pecado está em bebedices. O homem do pecado acha que adulterar, de trair a sua mulher e sua esposa, quem seja, tá certo. O homem do pecado acha que o homem tem que sair com uma mulher, com outra, com outra, com outra e com outra. O homem do pecado acha normal um filho responder ao pai, responder à mãe, viver de qualquer maneira, pessoal. O homem do pecado se levanta contra um casamento perfeito. Ele é contra um casamento. Ele é contra uma família. Ele fala que um homossexual é normal. Ele fala, esse é o homem do pecado que se levantou hoje. Ele se levantou contra tudo que se chama Deus. Tudo que Deus falou que não era para fazer, o homem do pecado, hoje ele está falando que pode. São os filhos do seu pai, o diabo. São os carnais, aqueles que não têm o Espírito de Deus. Esses provarão, esses vão ver quando vier a transformação dos nossos corpos. Esses vão se arrepender, abençoado. Olha, tu não está vendo? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha, abençoado, esse mistério que é revelado agora, ele há de ser falado no mundo todo. E nós não precisamos de muita gente para fazer uma nação. Vai acontecer.
qualquer momento, num abrir e fechar de olhos. Eu não sei quando vai ser. Eu sei que foi me dado a palavra para me abrir a boca e falar. Só isso. Eu não estou cobrando nada de você, abençoado. Eu não te cobro nada. Não, eu não peço nada para você. Nada. Tudo, a semente, tudo tem que vir de você, do teu coração. Tudo tem que vir de propósito livre, do amor ao Evangelho. Você não pode ficar falando pra gente, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que dar isso. Não, abençoado. Eu só falo. O Espírito que vai fazer você fazer o que tem que fazer, se você for de Deus. Se você não for de Deus, nem adianta, abençoado. Não adianta. A meu objetivo e a razão de eu estar falando é chegar essa palavra até você, para que o Espírito da verdade entre em tua mente e você passe a viver conforme Deus quer que você viva. Eu mesmo sei, eu sou leigo em tudo, abençoado. Eu não sei como isso vem na minha mente, porque se fosse carnalmente eu sou um burro daqueles piores que tem. Eu não tenho inteligência nenhuma, abençoado. Não tem, carnalmente